tema do anti-imperialismo, desse ressentimento com o espaço que o porfiriato concedeu aos interesses norte-americanos, isso também emergiu durante a Revolução Mexicana, e a entrada dos fuzileiros em Veracruz foi algo considerado francamente inadmissível por muitos dos grupos envolvidos nesse processo da Revolução Mexicana. O tema do anti-imperialismo, a gente vai voltar a ele depois, porque também essa intervenção norte-americana ajudou a acirrar os ânimos em relação aos Estados Unidos, e após o fim da Revolução, as medidas do México frente aos Estados Unidos foram bastante drásticas, no sentido de dar um chega para lá, e as relações diplomáticas entre México e Estados Unidos ficaram duramente abaladas, ou seja, a Revolução, de fato, confrontou esse tema do imperialismo no seu desfecho. Como eu dizia, as várias forças em cena se uniram contra Victoriano Huerta. E dessa união surgiram algumas lideranças e alguns movimentos que tiveram uma importância particular nesse momento do ano de 1913, 1914, os anos que se seguiram no curso da Revolução Mexicana, e eu quero destacá-las aqui. A primeira delas, provavelmente vocês conhecem, porque é uma das figuras mais populares da Revolução Mexicana, Pancho Villa, um nome, enfim, um nome de guerra que ele assume, né? Francisco Pancho Villa, um nome de guerra que esse homem chamado Doroteo Arango, originário do estado de Chihuahua, é o nome que ele assume para compor um pequeno exército que vai receber o nome de Divisão do Norte. Então, mais uma vez, um estado do norte do México, o estado de Chihuahua, dessa vez como base, mas o movimento se alastra e ultrapassa as fronteiras de Chihuahua. E aqui está a figura de Pancho Villa como uma liderança montada a cavalo, que vai congregando outros cavaleiros, e aí um exército que envolve todo tipo de gente e que chega a reunir cerca de 50 mil pessoas. Então, um exército enorme, a Divisão do Norte, que tem também uma postura de confronto ao Victoriano Huerta. Aliás, Pancho Villa havia sido preso quando Victoriano Huerta agia no norte do México a mando de Francisco Madero. Então, o Pancho Villa também tinha uma questão pessoal com esse Victoriano Huerta, mas ele sai da prisão e conclama essa gente pobre, sobretudo, do norte do México, a pegarem armas contra o Victoriano Huerta. O que havia em termos de horizonte político, horizonte de expectativas por parte dos homens que integraram a chamada Divisão do Norte. É muito interessante porque o Pancho Villa também faz parte daquilo que os historiadores chamam de uma vertente camponesa da Revolução Mexicana. Também ele representava uma vertente camponesa da Revolução Mexicana. Entretanto, de camponeses que não eram exatamente camponeses ou que certamente não eram camponeses da mesma maneira que eram Emiliano Zapata, a sua gente e os seus soldados. Por que não? Porque o norte do México era muito diferente do centro e do sul do México. Os homens de Pancho Villa eram, em primeira linha, homens que eram bandoleiros, homens que levavam uma vida errante, homens que haviam chegado ao norte do México para compor as chamadas colônias militares. As colônias militares foram uma estratégia do México no final do século XIX para definir uma linha de fronteira em relação aos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, para conter os ataques dos índios apaches. Os índios apaches do sul dos Estados Unidos entravam no México, faziam saques, assustavam a gente e
as colônias militares tinham o objetivo de conter esses índios apaches, ao mesmo tempo em que marcar uma proteção dessa fronteira em relação ao norte. E as colônias militares abrigavam especialmente homens, poucas mulheres, homens que se mudavam para lá, que ganhavam um pedaço de terra para cultivar e que conciliavam a agricultura com essa vida militar. Mas como a vida militar nem sempre era o suficiente para se ganhar o pão, esses homens também saqueavam, também roubavam e andavam e perambulavam por essa região norte, buscando maneiras de sobreviver. O seu ideal, em termos de uma vida estável, confortável, eram essas chamadas colônias militares, em que a terra e o cultivo da terra estariam como uma salvaguarda, como uma garantia. Mas, com as mudanças todas no norte do México, muitas vezes esse acesso desses homens à terra para o cultivo, também havia sido insuficiente, também estava ameaçado. Ou seja, as colônias militares muitas vezes viviam em situações de extrema pobreza, de extrema precariedade. Originalmente, também ali o tema da terra fazia parte dessa forma de vida característica das colônias militares. E é por isso, eu estou insistindo nesse ponto, porque os ideais agraristas estiveram muito presentes no horizonte para o qual sinalizava Pancho Villa. Esses ideais agraristas de se promover nas terras conquistadas, nas terras reconquistadas, retomadas das grandes fazendas, dos grandes latifúndios que oprimiam essa gente do norte, essas terras reavidas por essa população seriam distribuídas através de uma reforma agrária. Ou seja, também Pancho Villa, sobretudo no ano de 1915, ele chegou a decretar uma lei agrária em que esses objetivos e as estratégias para alcançar os objetivos estavam bem definidas, não tiveram tempo de ser realizadas, porque já nesse momento de 1915, a divisão do norte foi duramente atacada, e daqui a pouco eu chego aí, mas houve, sim, o decreto de uma lei agrária que previa a realização de uma reforma agrária. Ou seja, também essa gente que foi levada para o norte com a expectativa de ter terra para plantar. Mas a verdade é que, embora as colônias militares e esse ideal agrarista estivessem presentes no exército da divisão do norte, a população que participou da divisão do norte era muito mais heterogênea. E havia aí peões de fazenda, havia trabalhadores têxteis, trabalhadores de manufaturas, havia gente ligada à mineração, havia gente ligada à ferrovia, ou seja, as formas de vida e as relações de trabalho próprias do norte do México eram muito mais variadas do que as do sul do México. E, de alguma forma, o exército de Pancho Villa expressou essa heterogeneidade. E expressou também a violência, a dificuldade de disciplinarizar esses soldados, a dificuldade de convencer esses soldados sobre o que é que estava em jogo. Pancho Villa muitas vezes trabalhou com o recurso do soldo, do pagamento de soldo aos soldados. Isso também nem sempre era o suficiente, nem sempre era possível para todos. Esses soldados muitas vezes viveram do saque durante a Revolução e a constituição de um exército revolucionário serviu também como uma arma poderosíssima para soldados bem armados invadirem fazendas, saquearem os bens, estuprarem mulheres e assim por diante. Tratava-se de um exército bastante indisciplinado, heterogêneo do ponto de vista das expectativas, e essa marca
da violência, da maneira de lutar, em que havia os ideais, mas havia muito, ao mesmo tempo, muito dessas práticas de bandoleiros que já existiam na região e que foram potencializadas agora nesse contexto de revolução. Tudo isso está em volta dessa presença de Pancho Villa e da divisão do Norte na Revolução Mexicana. Eu queria acrescentar que Pancho Villa era também essa figura carismática de um homem montado a cavalo, com uma capacidade enorme para liderar, para convencer, para encantar, enfim, um líder nato para essa população dispersa, pobre do norte do México. E essa figura carismática justamente encantou também empresas de cinematografia de Hollywood, e foram enviados fotógrafos para registrar muitas fotografias de Pancho Villa. Essa figura foi até de alguma forma reconstruída por esses fotógrafos e diretores de cinema que viam ali, enfim, uma possibilidade de bons temas, de bons enredos, mas a figura, para se tornar uma grande personagem, merecia certos retoques. E é daí também que nasce o uniforme clássico do Pancho Villa, que vocês vão ver mais adiante nas fotografias, mas é um uniforme, uma maneira de se vestir um pouco mais aguerrida, um pouco mais elegante. Toda uma composição da personagem que também dialoga com a presença desses fotógrafos e depois um filme realmente acaba sendo gravado em meio a esse processo, né? Também tem textos interessantes, aqui vou destacar um do Carlos Alberto Sampaio Barbosa, que é professor de História da América na Unesp de Assis, e que tem um livro publicado muito bacana sobre as fotografias da Revolução Mexicana, e ele também mostra o que significava fazer cinema nesse período, né? Quer dizer, início do século XX, o cinema ainda muito preliminar, o cinema como uma indústria, como uma operação técnica ainda sendo elaborada, acertada. Então, como as fotografias também eram importantes para a confecção dos filmes, né? E como cenas de filmes muitas vezes adivinham de fotografias. As colônias militares muitas vezes se encontravam em regiões que sequer eram tão propícias à grande produção agrícola. As colônias militares não necessariamente foram vítimas de uma expansão dos latifúndios, isso aconteceu eventualmente. Mas o que é certo é que essa população do norte sofreu sim com o crescimento dos latifúndios, com a existência de... vocês vão ver, vocês viram já, quem fez o curso sobre o século XIX, um quadro que mostrava um casal de fazendeiros tomando café, os Terraça, no pátio da sua fazenda no norte do México, que era um caso típico de um fazendeiro que era praticamente dono do seu estado, que tinha extensões de terra a se perder de vista, que tinha um poder político extraordinário, um poder enorme sobre os peões da sua fazenda. Então, essa situação de fazendeiros com extensos latifúndios e com um poder político e um poder social sobre a população local muito grandes, isso tudo se intensifica com o porfiriato e com esse enriquecimento da região. O porfiriato dá a esses fazendeiros grandes oportunidades de enriquecimento, porque a ferrovia permite escoar a mercadoria mais rapidamente, porque havia mercados estrangeiros abertos a essa produção. Então, de fato, acontece aí sim um momento em que há uma elite poderosíssima e essa população muito à mercê dessas relações de trabalho, tá? Mas não é que os latifúndios tenham surgido aí, porque, claro, toda a história do México, desde a colonização, favoreceu a composição de grandes propriedades rurais. O que acontece é que o porfiriato, então, ele desequilibra um pouco a balança na medida em que o norte é a região mais afetada por essa modernização em curso, por conta da ferrovia, da proximidade com os Estados Unidos, da mineração, das fábricas têxteis. A produção têxtil do México estava sobretudo no norte, tá? E quem foi obstáculo para isso? Por exemplo, os índios Yaquis no estado de Sonora. Os índios Yaquis eram índios
índios não camponeses, não voltados realmente a essa estrutura de pueblos e de uma cultura camponesa como os índios do Centro-Sul, e que ofereceram sempre uma grande resistência ao porfiriato. Lá pelas tantas eles foram confrontados, exterminados, os que sobraram foram transplantados para outra região do país, ou seja, havia uma presença do Estado abrindo caminho para que esses poderes econômicos pudessem se constituir, tá? E a população ia sendo tirada do caminho. Bom, então, o Pancho Villa e a sua divisão do norte constituem uma força importante que emerge nesse momento de organização do movimento revolucionário de forma geral contra o Victoriano Huerta. Quer dizer, a revolução que quis terminar com o Madero no final de 1911, com o Victoriano Huerta no poder, ela volta realmente com toda a legitimidade. Existe, de novo, um homem leal a Porfírio Dias no poder, ele constitui uma ameaça e todos estão, de novo, então, prontos a mergulhar na Revolução. No norte, então, Pancho Villa, e, por outro lado, também no norte, no estado de Coahuila, o mesmo estado, acho que eu escrevi aqui em algum lugar, o mesmo estado natal de Francisco Madero, emerge uma outra grande liderança, mas com um perfil próximo ao de Francisco Madero, ou seja, também se tratava de um grande fazendeiro, de um homem pertencente a uma família tradicional, prestigiada do estado de Coahuila e que, inclusive, nesse momento, era o governador do estado. Esse homem se chamava Venustiano Carranza. E o Venustiano Carranza desponta na Revolução Mexicana, em nome do estado de Coahuila, mas em nome, sobretudo, desses grandes fazendeiros do norte do México que não se sentiam contemplados pelo porfiriato e que, por isso, apoiaram Madero e agora apoiavam a causa anti-Victoriano Huerta, o Venustiano Carranza, então, desponta na Revolução Mexicana, constituindo um exército chamado de Exército Constitucionalista. O próprio nome Exército Constitucionalista já indicava um pouco desse horizonte político do Carranza, que era também o de se redigir uma nova Constituição para o México, o de se restabelecer a normalidade institucional no país, ou seja, de alguma forma pegar em armas para poder se restabelecer a República e as instituições republicanas no país. Então, o Carranza cria esse exército constitucionalista e também vai lutar por um espaço, ao mesmo tempo, contra o Huerta, mas também em relação aos seus aliados naquele momento. Então, vejam que interessante, porque é uma revolução que tem vários líderes, que tem vários chefes. E, ao mesmo tempo em que eles, em certos momentos, partilham objetivos comuns, eles também disputam a liderança. E o Carranza, então, com esse exército constitucionalista, vai ganhando uma certa projeção e é ele ajudado por um homem, uma grande liderança do estado de Sonora, também um estado do norte, e alguém que teve um papel de destaque no âmbito militar durante a Revolução Mexicana. O nome dele, Álvaro Obregón. Álvaro Obregón, que nesse momento é aliado de Carranza. Depois os dois vão disputar também o poder. Mas o Álvaro Obregón, que aliado a Carranza, consegue fortalecer esse exército constitucionalista e esse exército acaba sendo o grande responsável pela deposição de Victoriano Huerta em 14 de agosto de 1914. Ou seja, Victoriano Huerta acaba derrotado pelo exército constitucionalista e foge do México, abandona o país. A
partir, portanto, de meados de 1914, já não existe um inimigo comum. O que existem são várias forças que pretendem fazer alguma coisa com o país ou com a sua região, que tem expectativas, que tem demandas. E para resolver esse cenário completamente em aberto, realiza-se no mês de outubro, entre outubro e novembro do mesmo ano de 1914, uma convenção que reuniria as principais lideranças presentes nesse curso da Revolução na cidade de Águas Calientes. E quando Carranza chega à convenção, ele tinha uma expectativa de ser aclamado presidente da República, enfim, de ser reconhecido pela sua preponderância na deposição de Victoriano Huerta e de assumir, portanto, a liderança geral do país. E isso não acontece. Ele é confrontado por Pancho Villa, ele é confrontado pelos zapatistas e acaba sendo nomeado a presidente da República uma outra liderança do norte do país, um homem chamado Eulálio Gutiérrez, mas que, enfim, não tinha a importância que esses outros líderes tinham nesse momento. Era apenas uma solução ali para se conseguir estabelecer um mínimo de consenso e de articulação nesse cenário. Mas a autoridade de Eulálio Gutiérrez não queria dizer muito e o resultado, portanto, da convenção não era um resultado para valer, não era um resultado sólido. E essas forças saem de Águas Calientes, saem dessa reunião convencionista também um pouco como chegaram, ou seja, cada uma lutando por si, pelos seus interesses, pelos seus objetivos. O que se procura nesse momento orquestrar é uma aliança entre essas duas grandes forças, entre aspas, camponesas, que haviam se projetado no curso da Revolução, ou seja, o Exército Libertador do Sul de Zapata e a Divisão do Norte de Pancho Villa. E esses dois grupos, durante a convenção, se articulam e pretendem, então, em princípio, atuar juntos. E é por isso que Pancho Villa e Francisco Zapata se encontram pouco tempo depois às portas da Cidade do México e juntos Pancho Villa e Zapata entram triunfalmente na Cidade do México, se dirigem ao Palácio Nacional, sentam-se na cadeira presidencial. São feitas fotografias desse momento em que os camponeses chegaram ao poder, entraram na capital, entraram no Palácio de Governo, entraram na sala presidencial e o que eles fizeram depois disso? Saíram, voltaram para suas regiões e o poder lhes escapou. E a Cidade do México ficou de novo vaga, livre, para que outra liderança, outra figura pudesse realmente assumir aquele poder central e em nome dele, governar todo o país.